Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vassili Ivanchuk, gênio ucraniano, 56 anos de idade, ele que já foi campeão mundial de Blitz e triscou para ser o campeão mundial de partidas clássicas, mas durante muito tempo ali na década de 90 era um dos melhores jogadores do mundo, continua jogando em alto nível e tá brilhando aqui no Menorca Open 2025. A gente vai ver essa partida contra o Petkov, jogador, um grande mestre 2526 de rating, um forte grande mestre. E a partida é muito bacana, é bem tática, bem maluca, do jeito que a gente gosta, né? É bem a cara do Ivanchuk aqui essa partida. Tá bom? E depois eu vou comentar também como é que tá o Faustino Ouro. Temos um brasileiro jogando esse torneio, o Alexandre Fier. Como é que tá indo o Alexandre Fier aqui também no torneio? A gente finaliza o vídeo com essas notícias, tá bom? Bora dar uma olhada então. O Petkov Monchil abre aqui com o peão dama. Vassili Ivanchuk responde com D5, por enquanto o peão dama padrãozinho, cavalo F3, cavalo F6, simétrico. E aqui C4, o gambito da dama. Vassili Ivanchuk coleta madeira, meus amigos, coloca no bolso, aceita o gambito. E agora, perdeu o jogo? Quando aceita o gambito da dama, perde. Não é assim, tá bom? O gambito da dama ele pode ser recusado, mas ele também pode ser aceito desde que você saiba o que está fazendo. Porque olha o que vai acontecer. Cavalo C3, prepara para jogar E4, isso é muito agressivo. Cavalo C3 aqui, você sabe que a partida vai ser terrível. Porque se o jogador joga um E3 aqui, que é bem jogado, se joga um E6zinho aqui, ó, cara, é mamão com açúcar jogar isso aqui, é gostosinho, você vai jogar um A6, depois vai preparar, vai jogar um cavalo BD7, vai jogar um C5, vai jogar um B5, por aí vai, tá bom? Isso aqui é tranquilinho de jogar, o gambito da dama aceito nessas variantes aqui mais calmas, tá? Mais tranquilas, você já rasga um C5 direto, tá? Aqui esse peão toma, então acabou, isso aqui vai trocar tudo, vai para uma partida, ainda dá para lutar, para ganhar e tudo mais, mas assim, não é muito tática, não é muito cheia de aventuras. O que vai acontecer aqui na partida é diferente, porque cavalo C3 traz essa linha super agressiva. Ivanchuk joga com C6, mais ardida ainda, tá? Porque ele tá dizendo assim, eu vou segurar a rapadura. É isso que o Ivanchuk tá dizendo aqui, ele tá falando, eu vou segurar o meu peão a mais e não vou largar. E isso tem um preço. E o preço disso é sofrimento para a partida toda. É isso que o Ivanchuk está escolhendo aqui. Vamos ver. E4 foi jogado. Super centro. Super desenvolvimento. E o Ivanchuk segurando os peões. Segurando a rapadura. Agora o bispo não pode mais capturar o peão. E agora? Dama C2 segue o desenvolvimento. Coloca pressão na coluna C. Protege o peão central. E6 foi jogado pelo Ivanchuk, dando liberdade para o bispo poder jogar, mas agora B3 ataca essa cadeia de peões. C por B3 na coragem, A por B3 e agora começa a existir tema tático, começa a existir um perigo muito grande. O Ivanchuk segue com um corajoso lance cavalo em A6, um dos melhores lances da posição. Fala, Rafa, mas eu sou um jogador tático, eu já não pensaria duas vezes. Cavalo toma aqui. Peão toma, bispo toma, eu tô dando cheque, vou recuperar a peça, ganhei um monte de peão, coletei madeira e pus no bolso, vou ganhar. Qual é o problema de cavalo por B5? Você não vai tomar o cavalo, que realmente poderia ser um problema, você vai jogar, porque aqui, né, de fato, ó, bispo toma e tal, o que você vai fazer? Vai ter que cobrir, e aqui bispo toma, as brancas estão melhores, tem um peão a mais. Recuperaram o peão do gambito e ainda tiveram lucro, né? Mas aqui, qual que é o problema então? Por que não jogou esse lance aqui o grande mestre Petkov? Porque o Ivanchuk ia jogar esse aqui primeiro, ó, protegendo o peão de C6, atacando a dama, saindo da mira de todo mundo e mantendo o cavalo atacado. Aqui as pretas estão melhores, né? Aqui as pretas provavelmente vão ganhar essa partida aqui. Ah, vai recuperar um pouquinho de peão. Lembra que as pretas já tinham um peão a mais, então pegou dois, agora ficou só com um, né? Uma peça por um peão, não valeu a pena, né? Aqui as pretas estão melhores, tá? Então por isso o super lance, cavalo A6 do Ivanchuk. A partida segue com bispo em E2, preparando para colocar o rei em segurança, e cavalo B4. Sem perder tempo, o Ivanchuk sai da mira da torre, protege C6, ataca a dama, joga a dama para casa de B1 e joga com A6. Ivanchuk protege finalmente todos os temas táticos ali em B5. Tudo bem que esse peão aqui está cravado, mas ainda continua não valendo a pena sacrificar aqui, né? E por isso o roque foi jogado. E o Ivanchuk segue com o bispo B7. Agora enterrou de vez qualquer tentativa de sacrifício.
E5, cavalo D7 foi jogado pelo Ivanchuk. Os computadores não gostam muito desse lance. Dizem que aqui cavalo de F em D5 seria um pouco mais ativo. Cavalo D7 foi jogado pelo Ivanchuk e agora dama em E4. Jogado aqui pelo Petkov. Centraliza a dama, tem um desenvolvimento melhor, o rei já tá rocado e olha Ivanchuk, tem problemas, cara, tem problemas. Segue com dama C7, protege o bispo em B7, dá suporte pro peão avançar, mas agora um lance surpreendente, cavalo G5 foi jogado, um lance que pode parecer estranho à primeira vista, mas é um lance muito forte. Aqui, por exemplo, as brancas estão dando liberdade para o peão avançar, estão atacando aqui em H7 duas vezes, o ataque está chegando, enquanto isso o rei do Ivanchuk está no centro. Pessoal, é isso que eu falei. Gambito da dama aceito, dá para jogar, sem nenhum problema. Gambito da dama aceito segurando a rapadura, tem que ter muita coragem, muito conhecimento. Ivanchuk vai tá sofrendo aqui, tá sofrendo. E joga com o lance aqui, ele pensa por 20 minutos, pensa um tempão na partida e joga esse lance aqui, bispo em E7. Os computadores dizem que cavalo B6 era um bom lance aqui, mas é muito arriscado, galera. Aqui, bispo E7 fala até que é um erro, mas não dá pra dizer, porque olha, os perigos são tão grandes, fala assim, dá pra jogar H6, ou o segundo melhor lance da máquina é H6. Tranquilo, né? H6, ó, que lance ótimo. Não é tranquilo, cavalo por F7. E a máquina fala, ué, aqui tá em casa. Não tá em casa pra ser humano. Rei por F7, rei super exposto, cheque, as peças chegando, todo tipo de ataque vindo. Cara, não é muito de boa achar um lance do tipo torre H7 seguido de rei H8 e jogar com a torre aqui com o fianqueto da torre espremido. É o fianqueto espremido da torre, não é nem fianqueto. Pegaram o tabuleiro, pá, cortaram a coluna aqui da esquerda e sobrou esse fianqueto da torre, é esquisito, né? Essa torre não tá jogando e é o melhor lance e aqui as pretas estão levemente melhores. Para, né? Não dá pra achar essa sequência pra ser humano. E aí chama bispo E7 de erro. Infelizmente é o que o ser humano pode achar. Bispo E7 ataca o cavalo. Temos agora o lance dama G4, fala que é chance perdida. Eu queria... Bom, mas deixa, já foi. Dama G4, fala que é chance perdida, mas tudo bem. Eu ia tirar essas classificações que estão aparecendo no tabuleiro. Sabe por que está aparecendo hoje? Seta, classificação, tudo isso aí no tabuleiro? Porque eu já gravei esse vídeo sem som, sem áudio. Olha que legal. Foi agora há pouco. O bom é que agora eu tô treinado nessa partida, né? Tô treinado para falar sobre essa partida. Tem domínio aqui, né? Porque eu acabei de gravar um vídeo de meia hora, publiquei, fui soltar no botão do YouTube, tava sem áudio, né? Então, olha aí que beleza. Então, por isso que agora, como já gerou o relatório, já gera essas classificações, as setas ficaram, né? As classificações da engine. Vambora. C5 foi jogado pelo Ivanchuk, rasga a diagonal aqui de casas claras. D por C5 foi jogado, exclama. Temos agora dama por C5 atacando o cavalo, atacando o peão. Galera, que confusão, hein? Que confusão da brava. E aqui então, vou voltar, eu fiquei tão perdido ali no negócio que foi um negócio, tem muita gente que pode ter ficado com dúvida aqui, ó, né? Rafa, esse bispo E7 aí eu acho que era ruim por causa desse cavalo por H7. Cara, a linha é tão complicada, por isso que o Ivanchuk pensou por 20 minutos, que esse lance é ruim para as brancas. Então o bispo E7 de certa forma foi bom em termos de seres humanos, porque esse lance aqui, ele é ruim para as brancas. Olha o que o Ivanchuk teria aqui, C5, olha que bonito isso, atacando a dama. E atacando também aqui o cavalo, e ganhando muito, né? Atacando também o peão, ficando muito bem. Agora, não é tão simples, porque ele deve ter calculado essa linha aqui, ó. Essa linha precisa ser calculada. Cavalo por B5, porque deixa a dama, mas ataca a dama com duplo de cavalo. Percebem como a posição é tática, é rica? E aqui qual que é o problema de peão toma? É que simplesmente toma com cheque, e a dama tá fazendo um raio-x ali. Bispo toma, dama toma. Então, cara, é muito legal. O Ivanchuk certamente teve que calcular tudo isso daqui, ó. A dama teria que sair, mantendo o cavalo atacado, mantendo a torre protegida, mais uma vez atacando a dama e atacando o cavalo. E aqui não é tão simples, porque teria cavalo D6 com cheque. E depois de bispo toma, o desvio do bispo, a dama ganha acesso para casa de H4. Sim, Rafa. Rafa, será que ele calculou tudo isso? Cara, eu acho que sim. O Ivanchuk sim. Ele é um jogador muito criativo, ameaçando ganhar a torre. E aqui... Talvez bispo por E5, cavalo em F6 vai ganhar a torre, bispo por F6, dama toma, rei E7. E por que essa sequência é genial para as pretas? Porque depois dessa grande confusão, as pretas têm 2 cavalos por uma torre, né? E estão melhores aqui na partida, portanto. O rei
Parece não estar seguro, mas aparentemente está gerenciável. Ele pode, de repente, voltar no futuro. Enfim, passar a dama, voltar e depois, sei lá, dar um olelê aqui, dar uma volta ao mundo com a dama para ajudar o rei. Não sei, né? Mas aqui, dá um olelê, Rafa. Gostei desse olelê. E aqui, então, pretas melhores. 2 cavalos jogam melhores que uma torre. E aqui tem muito mais atividade, né? Tudo tá melhor aqui, tudo tá melhor. Então, por isso o dama G4 não foi um bom lance aí, né? Aliás, por isso o dama G foi melhor do que tomar o peão, tá? Mas os computadores dizem aqui que torre D1, né? Não vamos entrar nesse mérito. Dama G4 é muito melhor do que ter tomado o peão. Faz pressão em G7. Agora sim, C5 foi jogado, temos aquelas trocas. O cavalo de G pula para casa de E4, atacando a dama, soltando o braço para cima do peão de G7, confusão à vista. O Ivanchuk prefere trocar um pouco de peça, bispo toma, cavalo toma, e segue com o lance dama por E5. E agora esse lance protege em G7, ataca o cavalo. E aqui seguimos com o lance bispo em F4, cara, sacrificando o cavalo para poder jogar o bispo nessa diagonal. Olha a loucura que é a partida, e também defendendo a torre, que diga-se de passagem, estava atacada, né? O bispo estava aqui em C1, a torre estava atacada. Genial. Dama por cavalo não tem volta, mas bispo em F3. E aqui, meus amigos, o que fazer, né? Que bagunça. Aqui o Ivanchuk segue com um lance frio, cara. Frio, dama D4, é o segundo melhor lance da posição. Melhor teria sido dama G6. Fala assim, Rafa, atacando aqui a dama, não dá pra tomar a torre porque cai a dama. Mas tudo bem, dama toma. E aqui com qual dos 2 peões a gente tem que capturar? Vamos lembrar da regra que a gente aprendeu? No nosso livrinho Xadrez Infantil, Primeiros Passos, ABC do Xadrez. Estava escrito assim, capture sempre se você tiver 2 peões para capturar, capture sempre em direção ao centro do tabuleiro. Toda vez que você pegar o livrinho do ABC, né, do xadrez, não sei o que, capture sempre, tiver a palavra sempre, rasga aquela página, rasga com força, rasga, joga no lixo. Fala assim, me ensinaram errado, me ensinaram uma porcaria, né? Porque no xadrez não existe nada que você pode dizer sempre, né? Toda situação é uma situação única. Regra geral, você captura em direção ao centro porque você está, né, influenciando mais o tabuleiro. O peão da torre ele influencia menos do que um peão em direção ao centro que influencia mais, né? Então é só você olhar quantas casas esse peão tá atacando. Uma só, e quando ele vier para cá, 2, né? Então é melhor, se dá mais atividade. Mas nessa situação não. Porque você quer fazer rock e quer que isso seja um duplo. Olha que legal, né? Então nessa situação o Ivanchuk estaria bem aqui, estaria com vantagem. Mas ele acabou não jogando esse lance, esse super lance dama G6. E joga o lance dama D4. Protege em G7, mas é frio agora. Porque, cara, o rei não rocou. O cavalo vai ser atacado. A dama vai ser atacada. Que loucura. Torre de F em D1 foi jogado. O Ivanchuk vai pro super lance cavalo D3, meus amigos. Atacando o bispo, protegendo a dama, atacando em F2. Tá caindo a torre. Cara, que confusão. A partida segue com bispo por A8. Dama por F2 com cheque. Joga o rei para casa de H1. E agora? O nosso cérebro gosta de aliviar tensões. Ele gosta de situações sem conflito. A gente busca, né, naturalmente situações assim, mais confortáveis. Por isso, a tendência é querer tomar de dama aqui. A tendência natural com o rei exposto é quase intuitivo aqui. A gente quer tomar de dama. Qual é o problema de dama toma? O problema de dama toma é que depois das trocas, a pressão passa a ser tão grande, o cavalo já não tem mais defesa, não deu tempo de rocar, você ainda consegue bloquear, mas o que você faz contra a torre por A6 com o cheque chegando, não tem o que fazer, você tem que entregar material. E tudo bem, vai jogar com uma qualidade a menos por 2 peões a mais, dá pra jogar, mas está equilibrado, tem chances para os dois lados, o Ivanchuk não quer isso. Ele segue com o cavalo por F4, meus amigos, deixando toda a tensão aqui rolando. Torre em F1 foi jogado, talvez bispo C6 pudesse ter sido um pouco melhor. Torre em F1 foi jogado e agora o Ivanchuk segue com o super lance, meus amigos. Cavalo D3, uau, 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 uau. E a dama, se for capturada agora, o cavalo captura com cheque e vai recuperar a dama e vai ficar com muito material a mais, 2 cavalos a mais. Por isso, meus amigos, super lance. A partida segue com bispo C6.
mantendo a dama atacada, mantendo esse cavalo aqui atacado. Rafa, não era melhor tomar aqui em G7? Dama por G7, olha a complicação da partida. Aqui teria bispo F6 defendendo a torre, atacando a dama e atacando a outra torre. Cara, essa partida é bizarra. Por isso o bispo C6 foi jogado. E agora, as brancas pelo menos cravaram esse cavalo, impediram aqui o roque. Tem torre chegando. Tudo bem, ainda não dá para tomar a dama por causa disso. E agora, o que jogar? Ivanchuk segue com um super lance bispo C5. Uau! Rafa, esse lance não é estranho porque agora dá pra jogar torre D1. Esse lance faz o quê? Esse lance não fez nada. Dá pra jogar torre D1 e agora o cavalo tá atacado, tem um raio-x aqui, tá caindo em G7, tá atacada a dama, tá caindo tudo. O que que as pretas têm aqui? Mate em 2. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 2, vale a pena? Bonito, né? É o chamado mate sufocado. Dama G1 com cheque, meus amigos. Torre por G1. E cavalo em F2, além de ser mate, é um gourmet, né? Esse aqui é um mate especial, sai até confete, puff, né? Dessa posição. Que é isso, meus amigos? Por isso, lance genial do Ivanchuk. A partida segue com bispo por cavalo cheque. Olha que ideia bacana. Joga o rei aqui para casa de D7 e segue com dama D1. Rafa, ele não viu o mate. Ele não viu o mate, ele jogou dama D1 e não viu o mate. As pretas podem agora jogar. Vamos calcular, eu tô vendo direito? Eu tô vendo direito, dama G1 cheque. Ele é forçado a tomar cavalo e F2 cheque mate. Eu só posso estar certo, eu vou jogar dama G1. Calma, não jogue. Eu tô vendo, dama G1, ele é obrigado a tomar de torre, eu vou fazer. Ele é obrigado a tomar de torre e agora cavalo F2 é mate. E não vai o lance? E você pensa que bugou o universo, que bugou o chess.com, que bugou tudo? Não, você não pode fazer isso porque você está cravado, meus amigos. Portanto, muito cuidado nesse momento. Dama D1 é um lance ardiloso que crava aqui o cavalo e ataca o cavalo. E ameaça a dama. E por isso o Ivanchuk segue com dama D4, faz a proteção. Seguimos com torre A2, porque agora a ameaça é cavalo F2. Cavalo F2 agora é forte. Sim, agora é forte, né? Se jogar qualquer outro lance aqui H3, tá vindo cavalo F2. O que eu fiz que eu pendurei? Ah, por que eu pendurei? Ah, porque eu vou ficar cravado. Tá bom, a ameaça não é cavalo F2, esquece tudo que eu falei, né? Mas existe a grande ameaça de rei E7. Vai, Rafa, volta pra partida. Torre A2 controla a casa de F2, queira ou não, existe um perigozinho aí. O problema aqui é o seguinte, é sério, a casa de F2 ela só é um problema se tomar em F7 primeiro, né? Porque aí você ganha esse tempo, sai dessa coluna e agora sim funciona, né? Porque aí a torre tá atacada e a torre tem que voltar, ou você vai trazer a dama, e agora sim cavalo em F2 passa a ser um problema, né? Então tá melhor. Essa explicação eu gostei mais, Rafa, porque aqui sim a gente tem uma situação melhor para as pretas, né? Então torre A2 foi jogado, por isso não foi jogado torre por F7, e por isso que agora o Ivanchuk segue com rei em E7. Muito bem. Aqui seguimos com lance dama em F3, pressão em F7, F5, jogada aqui pelo Ivanchuk protegendo o seu rei. B4, esse lance tenta desarticular alguém da casa de F2. Alguém vai descuidar dessa casa, né? A dama tá meio sobrecarregada aqui defendendo o cavalo, ela não pode querer capturar o peão. Se capturar aqui de cavalo, beleza, desarticulou lá, se tomar de bispo desarticulou um pouquinho. A má notícia é que dá para tomar, viu? E ainda continua bom para as pretas. Mas o Ivanchuk ainda assim preferiu manter a tensão. Torre em E2 ameaça aqui um contrajogo violento. O Ivanchuk não pode permitir isso, por isso G6 protege o peão. Né? Esse aqui estava cravado, portanto agora ele está protegido. E agora a dama C6 foi jogado. Cara, vindo para o contrajogo. O Ivanchuk joga aqui pressão em E6, hein? Joga o lance cavalo em E5. Uau! Faz o bloqueio, ataca a dama, bloqueia. Mas é perigoso jogar isso aqui, porque vai existir uma pressão enorme na coluna E. Dama B7 com cheque, o rei vem para casa de F6, torre de F em 1. E agora, Ivanchuk? Tem defesa isso? Não dá para jogar bispo C7, a dama não deixa. Como é que faz? Se tirar o cavalo cai em E6, pode abandonar. Não. Ivanchuk segue com genial torre D8. E agora não dá para tomar o cavalo por conta de dama por torre. E a gente já viu o mate sufocado e agora a gente vai ver o mate da fileira do fundo, meus amigos. O mate da fileira do fundo não tem jeito aqui, o Ivanchuk, cara. Só tá faltando o mate da cauda de andorinha. Esse é legal também, né? Eu gosto desse nome. Agora é o seguinte, meus amigos. Torre D8 foi jogado pelo Ivanchuk.
Cai o peão de H7. E agora esse cavalo aqui tá ameaçado e o tempo dos dois começa a cair. Agora é bagunça. Agora quem jogar a peça mais longe ganha. Agora é uma loucura. Torre D5 foi jogada pelo Ivanchuk. O problema desse lance aqui é torre por E5. Não foi encontrado. Torre por E5, dama H8. Out. Rei E7, dama por E5. Queira ou não, as brancas vão lutar melhor aqui. Pretas, eu sou time pretas aqui, né? Peão fixo numa casa escura, 2 peões aqui, rei melhor colocado, rei do Ivanchuk, eu sou time pretas aqui. Mas dá pra jogar, dá pra lutar. Seria pelo menos a mais resistente continuação aqui para as brancas. Mas aqui já ninguém tá vendo muita coisa. H3 foi jogado, impedindo o cavalo G4. Ivanchuk segue com bispo D8, traz mais um protetor para o seu rei. Dama em H8 com cheque, rei F7. E agora, caiu em E5? Não. Dama H7 foi jogado. Qual a diferença agora? Por que não joga torre por E5 nesse momento? Torre por E5 e aqui torre por E5. Qual é o problema? O problema é dama D1 com cheque, rei vem para casa de H2 e aqui dama D6. Mantendo aqui a torre atacada. E por mais que tenha algum cheque aqui, cheque acolá, né, cheque lá, aqui as pretas estão melhores. Dama em E7 aqui. Dama em E7 é o lance da máquina. Por que não bispo E7? Dama em E7. Como é que é o negócio? Dama em E7, toma e toma de bispo. Ah, e tá em 2 ameaças aqui. Pô, genial, hein? Isso é genial. Porque aqui tá ameaçando ganhar a torre e ao mesmo tempo ameaçando ganhar o peão. E este peão não deixa jogar a torre E4, né? Então aqui tem um final melhor aqui. Ainda assim, é por isso que não tomou. Caramba. Dama em H7 foi jogado. E agora o único lance das brancas, o único, seria dama G7. E acabou não jogando aqui o Petkov. Esse seria o único lance. E aí você teria que jogar um lance do tipo bispo G5, estaria caindo aqui em E5, né? E aqui sim, ainda dá pra lutar, ainda sou time pretas, mas os computadores dizem que se as brancas jogarem igual um deus, aqui podem empatar, tá bom? Mas ainda eu sou time pretas aqui. De qualquer maneira, seria a melhor a continuação. Agora, dama G8 já ajudou o Ivanchuk. Porque o rei do Ivanchuk agora consegue buscar conforto do outro lado. O rei do Ivanchuk vai escapando, meus amigos, ele vai criando uma fortaleza. Ivanchuk consegue jogar o lance bispo B4, que captura um peão de bônus, não era nem o que ele queria, ele só queria desarticular essas torres, ainda levou um peão de lucro, sabe aquela coisa assim, você fala, oba, vou lá visitar não sei quem, ainda ganha um presente, ainda... Aqui é de lucro. Torre C1 foi jogado e agora torre C5. Temos aqui dama G7 com cheque, a confusão não acaba, rei C6, caraca, o que está acontecendo? Aqui você fala o seguinte, vai cair o cavalo, porque você vai tomar aqui de torre, bispo toma, e agora, oba, que legal, vou tomar qualquer peça aqui. O problema é que tá vindo mate. O mate o mate do que esse nome aí? Postem aí nos comentários que nome que é esse. Esse é o mate da... Não sei, não tem nome, é checkmate. A partida... Por que todo mate tem que ter um nome também, né? Bom, vamos lá. Torre G1 foi o mate do... Mate do não precisa de nome. Torre G1 foi jogado. Desesperadamente aqui se protegendo, saindo do ataque aqui da torre. E agora rei B6. O Ivanchuk, cara, esse rei, esse cara é tipo Raul Seixas, né? É tipo, eu nasci há 5.000 anos atrás, esse cara já foi pra lá, já foi pra cá, já navegou o tempo e espaço, gerações, conhece tudo. É o rei mais sábio da história do xadrez, já foi pra todo lugar, ó. Encontrou refúgio. Dama G8 foi jogado, dama D6 faz a proteção. Dama em A8 é assustador, Ivanchuk não tá assustado não. Segue disparando o peão passado. Torre B1 agora evita o avanço do peão. Mas o Ivanchuk joga simplesmente o lance cavalo C6. E que lance, meus amigos. E que formação final bonita. Olha isso, cara. O rei defendido por todo mundo. Esse cavalo selou a posição, não tem mais cheque. Ele protege o bispo. Ele permite o peão avançar. Não tem cheque aqui, não tem cheque lá, não tem cheque lá. Só o cavalo, tá? Só o cavalo aqui já protege esse rei, tá? E o resto aqui vai disparar. E por isso, nessa bonita posição, né? Eu acho essa finalização aqui com uma estética muito bacana. E aqui o Petkov abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Gênio ucraniano. Tem não apenas 2 peças por uma torre que são melhores, mas também tem 3 peões a mais. Fora toda a atividade aqui, né? E o rei, queira ou não, seguro aí, que loucura.
Bora dar uma olhada aqui na precisão dessa partida e só fechar comentando como foi aí o resto do torneio, tá? Vamos puxar aqui o relatório já deve estar pronto, né? Aqui do outro vídeo. Fez quase 90% de precisão, jogou muito bem o Ivanchuk quando o tempo começou a cair, caiu naquela confusão, onde as brancas poderiam ir para aquele final, né, de torre contra bispo com 2 peões a menos e tal, mas acabou não rolando. E o Ivanchuk jogou melhor, né, mesmo com o tempo caindo, e por isso conseguiu aí essa belíssima vitória, né. Vale a pena agora, para finalizar o vídeo, apenas comentar aqui desse final do Fear, cara. É um final muito bonito, cabe um estudo, o estudo é bem complicado dessa posição, tá? Estamos no lance 66, o Fear jogou sem gastar tempo a partida. Aliás, ele começou a gastar só um pouco agora no final, assim. Ele jogou praticamente a partida inteira contra esse mestre internacional ao toque, como de costume, né? O Fear, ele gostem ou não, é o jeito que ele joga, né? E ele ganha muito torneio jogando isso. Ele vai lá na Europa, eu não sei se a turma acompanha bem, né? Quem acompanha a carreira do Fear sabe disso, né? Ele ganha muito torneio lá na Europa e ele joga dessa maneira, cara. Tem gente que critica, eu não critico, é o jeito que ele joga, né? E ele joga muito bem, assim. O problema é jogar rápido e jogar mal, né? Esse é que é o problema. Ele joga rápido e joga bem. Então, claro que vão existir situações que a crítica pode ser válida, né? Igual aconteceu com o Nepo no Mundial, onde ele não deveria ter feito lances rápidos em certas ocasiões e tal. Isso tudo é discutido, mas pô, o cara venceu o torneio de candidatos, né? Agora, sim, a crítica ela sempre vai existir, e aí quem recebe a crítica vê se aquilo faz sentido ou não e segue, né? Só quem recebe a crítica sabe, né? Como caminhar. Galera, qual é o lance das brancas aqui? Brancas jogam e empatam. Brancas jogam e empatam aqui. É natural você bater o olho nessa posição e falar assim, ah não, aqui tranquilamente as brancas seguram o empate. Não é. Não é. E sabe qual é o lance que empata aqui? É surpreendente aqui, ó. Rei D3, cara. Rei D3 não é muito normal, né? Porque esse peão aqui tá precisando desesperadamente de ajuda, né? Não tem muito como defender, e o rei fala assim, tchau! E é o melhor lance da posição, né? Não é muito normal isso, mas seria o melhor lance. E aqui é o seguinte, se o rei encostar, teria cavalo C4, é uma das linhas, protegendo o peão e atacando o cavalo. E aqui não poderia trocar, é claro que o Fear não ia trocar, ele ia continuar jogando mais um monte de lances aqui, 200 lances se precisar, porque ele tem mais tempo no relógio e é tecnicamente o melhor jogador, né? Então, mas aqui é empatado, porque mesmo que caia aqui o peão, você toma, e esse peão aqui ele não pode disparar, porque o rei ele vai voltar e esse rei não vai conseguir sair daí. E se você tentar abrir alas para o peão passar, o rei encosta e o peão não tem mais defesa. E se você fizer isso aqui, o rei avançar e você tentar vir para cá, mais uma vez, o rei vai encostar e o peão não tem defesa. Então aqui as brancas conseguem chegar no peão, ou se o peão disparar, você vai levando o rei e uma hora o rei chega na casa. Aqui chegou nessas duas casas, acabou. Isso aqui é empate, né? Você vai ficar jogando para cima e para baixo, vai afogar o rei do adversário aqui, né? E vai empatar. Ou se o rei tentasse aqui jogar um rei B3, né? Simplesmente você chega na casa de promoção, dominou a casa de promoção também, empate por afogamento, né? Mas vale a pena estudar esse final, porque realmente é muito difícil. E aqui eu vou só passar os lances. O Fear faz uma técnica tão perfeita, cara, aqui. Ele joga numa paciência esse final, cara, numa tranquilidade, numa perfeição, que é bonito de ver esse final aqui, pura maestria. Não é fácil de fazer. Olha o que o Fear vai fazer. Vocês vão tomar um susto aqui. O que ele vai conseguir fazer aqui? O Fear consegue prender o cavalo do adversário, cara. Quando o cavalo pensa que escapou, o Fear chega para trocar. Quando o cavalo escapa, pum, prendeu o cavalo do adversário. Inacreditável, né? Isso aqui precisa de maestria para pegar um peixe desse. Você pegou o quê? Um peixe? Não, eu peguei um cavalo. O cara tá pescando, sai um cavalo da água. É inacreditável isso. Rei vem para casa de C3, rei toma. Rei por C4 ainda tem uma esperança, se cair esse peão empatou, mas o Fear tem uma saída para isso. Traz aqui o rei, protege aqui a casa de C6 para o cavalo proteger o peão, tira a casa de B5, faz uma parede, né? E aqui então, portanto, o Stoyanov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, o rei vai começar a ser cada vez mais expulso, né? E rei e cavalo vão se coordenar, ele vai ficar bem longe desse peão. É uma vitória aqui fácil para as pretas, né? Legal, né? Boa partida aqui do Fear, que, diga-se de passagem, fez uma precisão assim bizarra, 97,8% de precisão, final impecável, partida linda. O Fear que tá invicto aqui no torneio, tá? Lutando pela liderança, meus amigos. Bora dar uma olhada aqui, ó, para vocês verem
Aqui, sai daí, sai daí. Ah, fala sério que tava com esse áudio a partida toda. Não, só falta, né? Espero que não, espero que não. Vamos ver aqui a classificação aqui do torneio. E vamos lá. Aqui, cadê? Menorca Open. Aqui, Menorca Open, resultados. E agora a gente tem aqui Vassili Ivanchuk na liderança, aqui com 6,5 pontos. Que legal ver o Ivanchuk liderando, né? Logo na sequência, Nihal Sarin, Suleimenov, o menino do relógio, lembra? Que ele ficava ali jogando com o Carlsen, mexia no relógio, o Carlsen ficou desesperado com aquilo e perdeu a partida. Lu Shanglei venceu o Faustino Ouro, galera. E aqui, lutando pela liderança com 5,5 pontos, Sosa, olha quem tá aqui, galera. Fier com 5,5 pontos, tá lutando pela liderança sim, aqui, apenas 1 ponto atrás de Vassili Ivanchuk, né? Muito bacana aqui o nosso brasileiro indo bem. O Faust acabou perdendo uma partida, mesmo assim tá indo muito firme no torneio com 5 pontos. E a gente segue acompanhando, por isso o torneio Menorca Open 2025. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!